Muitos ainda têm o hábito de justificar os seus próprios erros com base no erro dos outros. Erros não justificam erros. Não, minha vida está assim por conta do fulano, minha vida está assim por conta dessa situação, eu sou assim por conta disso, eu sou assim por conta da minha infância, por conta do meu pai, da minha mãe. Moisés, por exemplo, Moisés ele não entrou na terra. Moisés, me responda por gentileza, Moisés, ele era calmo ou ele era impulsivo e explosivo? Houve divergências aqui. Mas vou dar uma de Bispo Anderson, não tem como você acertar. Porque eu diria para você, depende. Você está falando de qual momento dele, né? Antes, ele era impulsivo e explosivo. Depois, ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Antes, ele matou um homem. Depois, ele se tornou extremamente dependente. Então, vamos analisar, por exemplo, o caso de Moisés. Moisés ele não pediu opinião para ninguém. Ele foi lá, agrediu um homem, matou um homem, escondeu o homem. Depois que ele passou lá 40 anos no deserto, depois que ele desaprendeu tudo, depois que o deserto, que a vida quebrou ele de uma tal maneira, que ele não conseguia falar, ele se tornou um inseguro, e a palavra diz que ele era poderoso. Ele teve todas as condições, com certeza ele foi incrível, mas ele foi ainda maior depois, porque antes ele fazia tudo na força do braço. Ele cresceu como um príncipe, ele dava ordem, ele mandava nas coisas, todo mundo respeitava, baixava a cabeça para ele. Com certeza ele tinha uma autoconfiança muito grande. Mas depois, ele não sabia nem falar. Ele entrou numa tal dependência do Senhor, que tudo ele pedia permissão, tudo ele perguntava para Deus. Senhor, o povo está com sede. Moisés, faça isso. Moisés, fala com a rocha. Moisés, bata na rocha. Senhor, o povo está com fome. Senhor, os egípcios estão chegando, Senhor, o que a gente faz? E o Senhor fala para ele, por que você está clamando? Manda o povo ir em frente, manda o povo marchar. Veja que um homem que foi tão impulsivo, explosivo num determinado momento, depois ele pedia permissão para tudo. Tal era o nível de dependência dele. Mas isso se tornou a característica dele. Porque a gente olha no caso de Eliseu, que foi um homem incrível também. Para mim, um dos top 3 da palavra. É difícil até de elencar aqui, mas você vê que a autoridade dele, ele só falava. Assim diz o Senhor, e assim vai acontecer. Ele tinha uma fé assim que ele estava tão alinhado com Deus que ele já falava com a certeza e acontecia o negócio. Moisés, ele gerou uma tal dependência do Senhor que até para falar ele desaprendeu, ele precisou reaprender a falar. E esse homem extraordinário não entrou na terra prometida. Nossa, mas que injustiça. O Senhor falou para ele falar com a rocha, ele bateu na rocha, isso é suficiente para ele ter usado 40 anos da vida dele e não usufruir daquela situação? Quem já, em algum momento, até achou um pouco injusto essa situação? Levanta a mão para mim. Levanta assim, né? Não quero fazer pecar contra Deus. A Mariana falou isso para mim ontem, né? Ela perguntou assim, que às vezes dá essa situação, né? Nossa, mas o que ele fez foi tão pequeno. Não é verdade? Não parece que foi tão pequeno? Sim ou não? Pode concordar. Pode concordar. Parece que foi tão pequeno. Não precisava de tudo isso, né, Deus? Aí eu falei para ela, então, mas não foi o que ele fez. Foi o que ele recebeu. Tirando Adão, não existiu homem que falou com Deus face a face, como um amigo. Como uma conversa minha e sua aqui. Que não era por sonhos, por parábolas, por visões, era conversa. Então ele recebeu demais. Ele recebeu muita coisa.
E olha aqui no Salmo 106. Eu ainda vou falar mais um pouquinho disso. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá. E por causa deles, por causa do povo rebelde, que ele falou, seus rebeldes, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Então, olha só. Moisés estava tão irado com aquele povo que só vivia reclamando da vida, que saiu ainda um ranço do velho Moisés. Tal era a situação que a gente não perde a nossa essência. A gente tem que controlar o domínio próprio. Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra. Moisés se tornou o homem mais adaptável para Deus, mais flexível para Deus. Deus falava assim, opa, Senhor, estou dentro. Deus falava assim, eu estou dentro, eu sei, eu acredito. E naquele momento saiu ainda o velho, um pouquinho, uma gotinha do velho Moisés. Ô, seus rebeldes, e bateu na rocha. E Deus não esperava isso dele. Lá em Deuteronômio 3 ele ainda fala, mas foi por causa de vocês que Deus não permitiu que eu entrasse na terra. Por culpa de vocês, mas erros não justificam erros. Então vamos trazer para o nosso relacionamento, para a família, para o casamento. O mais maduro é o que cede. O mais maduro é o que busca paz. Sabe por quê? Porque o maduro, ele é livre. O maduro, ele se torna livre. Ele não fica naquela imaturidade, igual muitas vezes pode acontecer, de um ficar contando de quem é a vez de pedir perdão, de quebrar o gelo. Sim ou não, pessoal? Estou falando alguma bobagem? Não. Fica lá vendo, não, da última vez eu já pedi perdão, agora eu não vou. Quem que é o maduro aí? O maduro, ele simplesmente, ele quer viver em paz. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Não é nessas horas que a gente entende os discípulos? Se perdoar, se pedir perdão para você 1 milhão de vezes, perdoa. Ô Senhor, aumenta a nossa fé. Ah, amém, né? Precisa aumentar a nossa fé, porque assim, dá uma raiva, dá uma ira, dá uma indignação. Não, está errado, não, essa vez não é minha vez, é a vez do outro agora. Aí você vai lá, você pensa, eu vou fazer o que eu quero ou o que Deus quer? Porque eu acabei de ler que quanto mais eu amo a Deus, mais eu obedeço a Deus, mais eu amo a Deus. Então eu não quero mais amar a minha carne, eu não quero mais amar a minha vida, eu quero amar a Deus. E por amar a Deus, eu não faço por você, eu faço por Deus. Aí o outro, na sua imaturidade, ah lá, ganhei mais uma. Meu Deus. Mas você não pensa nisso. Você pensa, não, estou agradando a Deus. E por consequência, essa criatura está sendo beneficiada por essa atitude madura. Então nós precisamos analisar, será que nós estamos amando mais a Deus, mais a obediência da palavra, ou mais ainda as nossas próprias emoções? Porque a pessoa fica naquilo, né? Esperar pelo outro chegar, esperar pelo outro conversar, esperar pelo outro quebrar uma barreira, vendo qual que é a vez de quem. Aí não é por causa do erro do outro, por conta da imaturidade, do orgulho. Aí fica naquela coisa, e aquela vida não anda. Aquela vida fica lá patinando, aquele relacionamento não flui. Por quê? Porque tem muitas vezes 2 imaturos lá. E é igual a Débora, alguém tem que se levantar, alguém tem que ter mais maturidade, alguém tem que fazer algo diferente para não afundar. Então quem sabe mais, tem mais responsabilidade. Então, o que Deus espera de nós? Que a gente cresça. Moisés perdeu porque Israel errou, o povo errou, e ele se deixou levar por aquela emoção. Mas ele errou. Parece injusto? Não é injusto.
Aquela frase da bispa, né? Quem recebeu luz tem mais responsabilidade. Se a gente sabe mais, a gente é mais exigido de nós. Se você tem, às vezes, um marido que ainda não aceitou Jesus, tem um filho que está mais difícil, mas você sabe a palavra, você sabe o que você tem que fazer, vai ser exigido mais de você mesmo.